o que foi feito aqui foi um belo exercício de multiverso que inicialmente ele parece bem confuso. Você tem um pouco de dificuldade de entender o que tá acontecendo ali. Obviamente que, como a gente já conhece o multiverso pelos olhos da Marvel, né? A gente viu recentemente no próprio Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que teve um exercício desse que ajudou um pouco as pessoas a compreenderem um multiverso, né? Mas aqui é um multiverso muito mais complexo. É um multiverso que ele conversa até... Eu senti uma vibe quase Sense8, sabe? Da Lana Wachowski, né? Das duas Wachowskis e do J. Marcus Straczynski. Exatamente. Cara, Sense8, ele tem aquela parada de estar todo mundo conectado e você poder emprestar habilidades, né? Estando em lugares diversos, assim. Mas como você tá conectado, você consegue emprestar essas habilidades. Aqui no multiverso, cara, você pode puxar uma habilidade que uma outra personalidade sua em um outro universo conseguiu adquirir, você não tem. Mas como você tá conectado nessa teia aqui, você tem a teia central que liga tudo, você consegue puxar essas habilidades. Então vira quase aquele download, aquele upload do Matrix, né? Que você tá aprendendo Kung Fu, aprendi não sei o quê. Você vai pegando as habilidades que cada personalidade sua tem em um universo diferente. E isso dá um recurso narrativo muito massa. Porque a Michelle Yeoh aqui, ela entrega uma variedade de interpretações aqui maravilhosa, cara. Ela tá simplesmente espetacular. E eu vi muita gente comentando sobre o filme, e é inevitável você comparar com o Doutor Estranho, a parte do multiverso, porque é o filme que a gente teve recente da Marvel. E o esculacho que eles fazem aqui, não só em termos de multiverso, que é muito mais complexo e muito mais interessante, e muito mais diverso também, porque a gente vê realmente diversidade de universos aqui, né, dentro desse multiverso. Todas as cenas de batalha são extremamente bem coreografadas. Você acredita em toda aquela porradaria que tá acontecendo ali. Caraca, ver o retorno lá do Ke Huy Quan, que há muitos anos, esse é um nome tão famoso pra quem nasceu ali nos anos 80, viveu nos anos 90, assistindo Sessão da Tarde, assistindo Indiana Jones e tinha o Short Round, o pivetinho né, que ajudava Indiana Jones e tudo mais, ou assistiu Goonies, que era o dado das engenhocas ali. É o mesmo pivete, agora cresceu, tá de idade. E chutando bundas. Caraca, dá pra ver a empolgação. A empolgação da galera na hora de fazer essas cenas de batalha. Você não sente que é uma coisa que disseram assim, pronto, olha, agora deu esse tempo aqui, então coloca uma cena de batalha que é pro pessoal não ficar entediado. Coloca outra que é pra galera ficar empolgado com tal coisa. Coloca outra que é pra acharem que alguém pode morrer. Não é isso, entendeu? É tão completamente encaixado no roteiro de uma maneira tão natural que você fica assim, eu fico realmente empolgada com todas as cenas de briga que existem nesse filme. Elas são excelentes e a escolha da Michelle Yeoh pra esse papel, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que comentar mais, foi acertadíssima, né? Esse filme, como vocês devem saber, porque é uma das coisas mais comentadas na internet, ele foi originalmente escrito pensando no Jack Chan, no papel principal. Que ótimo que o Jack Chan não aceitou, porque tava na hora mesmo da Michelle Yeoh ter o momento dela de brilhar. Sim. As entrevistas que a gente vê ela falando, eu fico emocionada, assim, de pensar, porque ela falando assim, leu o roteiro e ficou, ela sentiu na hora que esperou aquele papel a vida inteira, sabe? Imagina o que é ser uma mulher asiática que tá na indústria cinematográfica há tanto tempo, que teve tantos papéis tão grandes e tão marcantes, mas que tem existe uma barreira que foi por muito tempo vista como intransponível, que é assim, eu não sou americana, esses filmes que eu tô fazendo, eles não são feitos pro público americano. Isso aqui que eu tô fazendo é uma tentativa, mas até que ponto eu vou, sabe? Até onde é que eu vou? A gente viu recentemente ela em Asiáticos Podres de Ricos, e o elenco inteiro tão recheado de atores maravilhosos de ascendência asiática, e como aquilo marcou, como foi pra todas as notícias, como foi pra todas as coisas. E ainda assim a Michelle Yeoh não tinha tido esse papel. Um papel que deixa ela provar como ela é uma atriz sensacional, como ela é alguém extremamente dedicado ao trabalho dela. E como ela tá disposta a fazer absolutamente tudo pra criar um material que é inesquecível. Porque isso é que é uma coisa difícil, sabe? Você vê o que a Michelle Yeoh faz ali, você não vê um pingo de descanso, entendeu? Você não imagina ela dando qualquer trabalho. Tudo que pediram pra ela fazer, ela fez brilhantemente. Várias cenas em que ela tá
ultra arrumada em cenas que ela tá mega rejuvenescida, e outras cenas que ela tá cheia de cabelo branco, que ela tá meio acabada, sendo que ela tá lutando, sendo que ela tá chorando, sendo que ela tá rindo, sendo que ela tá apaixonada, sendo que ela tá arrependida, Gente, todos os tipos de cena, todos os tipos de sentimentos, tudo que uma pessoa pode esperar pra provar o quão boa ela é na arte dela, esse filme que realmente ofereceu. E eu sou eternamente grata que isso caiu nas mãos da Michelle Yeoh, porque eu amo esta mulher. Toda geração acha que a sua geração é artisticamente a pior que existe. Você não vê ninguém satisfeito com o que tá, com a arte que lhe é entregue naquele momento, sabe? É sempre, não, naquele tempo é que era melhor, naquele outro tempo que era melhor, etc, etc. Mas não, nesse caminhão de, entre essas mesmice que a gente tá tendo, os caras tiveram coragem de fazer algo único, algo deles. Isso é a probabilidade infinita, sabe? E improbabilidade um filme infinita. que vira o exemplo de multiverso, né? A gente pensava que o próprio Doutor Estranho ia ser o exemplo de... Vamos explicar o que é um multiverso. E aí, eu acho que é esse filme que vira... A Marvel, na verdade, tá sendo a menos capaz de explicar o multiverso. Porque quando tu tava falando da explicação antes, eu tive flashbacks de guerra pra Loki, e a gente simplesmente faltando se bater na live porque a gente não conseguia explicar. Então, acho que porque se você pega Loki, Spider-Man e Doutor Estranho, eles contam 3 versões diferentes do que é um multiverso, assim, sabe? Eles não se encaixam tanto. Não conversam. E ainda tem o fato de que existe um universo da Marvel que meio que limita bastante. Eu acho que quando a gente vem aqui pra esse filme, dá a oportunidade de, assim, até outras pessoas fazerem outras histórias nesse sentido, porque é algo simples, a semente é simples, entendeu? O lance das escolhas, né, darem vários outros universos se ramificar, faz muito sentido, é algo que a gente pode entender muito facilmente da forma que eles explicaram, de tipo, olha, é isso aqui, se você faz uma escolha, você vira, acontece outra coisa com você, e é isso, tipo, não tem tanta limitação, na verdade é ilimitado, porque por ser ilimitado, meio que acho que se torna mais fácil de entender, se é que isso faz sentido. O caso do, se a gente pegar, é que no fim, o multiverso, ele é uma ferramenta pra você contar a história sobre pessoas, né? E aí, aqui, eu acho que é a melhor exemplificação de como conseguir êxito contando uma história. Porque, por exemplo, se a gente pega lá no Spider-Man, é a história do Peter Parker e do sacrifício que ele faz. Há uma história sobre pessoa, sabe? Não, naquele rocambole todo de vilões e não sei o quê, há uma história sobre o Peter Parker, sabe? O sacrifício que ele faz e tudo mais. Eu acho que o Spider-Man, ele conseguiu realmente fazer esse sentido. No Doutor Estranho, eu já vejo um pouco menos. Porque se confunde muito sobre a história da Wanda e a história do Doutor Estranho, do próprio Doutor Estranho. E a gente vê muito... A gente não entende muito bem o multiverso que ele tá querendo contar. A gente não tem explicações do que é. Cara, eu vejo um filme chamado Doutor Estranho no multiverso da loucura, eu imagino que ele vai explicar o que é o multiverso, e a gente não teve essas explicações. Eu acho assim, que até tem, Juras, mas acho que atrapalha mais do que ajuda, sabe? Porque é como se eles tivessem planejado de um jeito muito torto, assim, como se eles tivessem dito assim, gente, divide em 3 grupos, cada um acha uma explicação, beleza, e aí saíram as 3, se liga? E eu acho que o que esse filme faz de muito melhor do que a Marvel na hora de colocar a gente dentro dessa possibilidade de multiverso é justamente não explicar tanto assim. Você vai entender pelos olhos da Evelyn enquanto ela tá vivendo, e é uma coisa que realmente é uma explicação simples, como a Lu falou, mas que abre infinitas possibilidades de você fazer uma coisa funcionar cinematograficamente falando. E na Marvel, eles tiveram essa preocupação, sim, mas é quase como se eles estivessem mais preocupados em fazer o MCU funcionar, como as histórias que eles colocaram ali e as histórias que eles querem inserir ali futuramente, do que necessariamente fazer uma explicação de multiverso que funcione pro público. É por isso que é tão confuso. O tempo inteiro tá entrando uma coisa aqui, uma coisa ali, você não vê nada impactando em nada. O que acontece parece não ter tanta consequência assim, né, nessa grande coisa, nesse grande plano do MCU, e eu acho que fica frustrante pra gente quando a gente tenta entender, quando a gente absorve uma nova informação, e é como se ela de novo levasse a um beco sem saída, né? Se a gente traz justamente o lance de que os Daniels seriam as pessoas responsáveis por Loki, a gente imagina o potencial da história justamente de ver Lokis diferentes, né? Que a gente tem isso na série, a gente tem o que poderia ser de justamente explorar, a gente tem a Sylvie lá como, né, a principal, mas tem um episódio que tem outras versões, etc. Então a gente
tinha a possibilidade de ver justamente um pouco mais sobre isso. Só que eles ficam presos nessa questão de as linhas temporais e realidades. Aí no fim você fica tipo, meu Deus, eu não ligo. A sensação é que tipo, isso não importa, eu queria ver a história do Loki. Tem um quê de Douglas Adams ali, tem um quê de Terry Gilliam ali, sabe? Tem um quê de Irmãs Wachowski ali. Você vê, tem um quê de Stanley Kubrick ali, tem um quê de Wong Kar-wai. Você vê esses diferentes DNAs, essas diferentes influências se misturando e fazendo algo único. É diferente de você só fazer a referência e fazer a referência pela referência. Mas não, é você pegar esse trecho do DNA da história, do DNA artístico, pra fazer algo novo. Algo que, aliás, as próprias irmãs Wachowski fizeram com Matrix. Eu acho que esse filme tem o potencial pra ser o Matrix dessa geração. Isso é real, Siqueira, porque esse filme aqui a gente pode dizer que ele é tão inventivo tanto quanto o Matrix foi ali em 99, sabe? Assim, de trazer muito efeito prático e sim efeito tecnológico. A gente sabe que muitas das coisas que a gente viu em Matrix foram pegas de mangás, de animes, né? Tinha muita coisa ali de filmes mais antigos. Existem referências a muita coisa de ficção científica dentro de Matrix que foi muito bem executado ali no primeiro filme, né? Existe o antes e depois desse filme, na verdade. Eu saí dele com a sensação de que eu não conseguiria olhar para certos tipos de história e até certos tipos de história no nível visual mesmo, depois desse filme. Porque eu sei que a gente tem falado bastante sobre a Marvel nesse podcast, mas nos últimos tempos a gente tem notado, né, esse cansaço com a Marvel, e eu acho que a gente, pelo menos falando por mim, que eu cresci bastante com a Marvel, eu vejo um tipo de história como essa, eu consigo imaginar que, cara, por que eu me contento com tão pouco, né? Se existe a possibilidade de um filme como esse, se alguém consegue fazer um filme como esse, eu realmente não preciso me contentar com qualquer coisa, porque é isso, tipo, esse filme tem tanto potencial, e não é que não tenha existido outros filmes que também foram, nossa, incríveis e abriram minha mente, mas eu acho que por justamente ele trazer justamente os dois mundos ele é intimista, ele fala sobre uma história pequena e que consegue, né, encontrar identificação, todo mundo consegue. Mas ele também é muito grande. Ele é um blockbuster no sentido de, tipo, ele é um filme que você poderia, se fosse um filme de estúdio grande, ele teria sim sido vendido como o filme evento. Ele seria o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Seria um tipo de filme desse jeito. Então, eu acho que existe o antes e depois desse filme porque ele prova que você pode ser ambos. Você pode ser um blockbuster e você pode ser um filme com um roteiro excelente e, meu Deus, incrível de Oscar. Então, eu acho que é isso. Eu concordo quando vocês meio que disseram que era como o Matrix, porque eu acho que, de fato, existe um antes e depois dele e que ele vai ser usado como referência nesse sentido. Porra, galera, olha o que pode ser feito. Será que não dá pra entregar mais e melhor, né? Porque... Não, e vocês do ponto de vista emocional. É isso. Não, o filme aqui custou 25 milhões, Kat. 25 milhões? É aquela coisa, é 10% do orçamento de Doutor Estranho, por exemplo. 10%. Não, eles têm o salário eles do têm Robert Downey Jr. Então, eles têm dinheiro e têm a chance de trazer atores grandiosos. Então, não é como se eles não tivessem a oportunidade de fazer algo grande. Então, é como se eles os melhores diretores, os melhores atores. É isso. Se colocando numa caixinha porque eles querem, não é porque alguém tá forçando eles a se colocarem nessa caixinha. Então é muito assim de tipo, a gente vê que de fato, e eu dou isso, eu admito que o Kevin Feige de fato ele tá trazendo tipo diretores diferentes que tenham uma habilidade em certas coisas que talvez eles não trouxessem antes, mas eu acho que existe também, tem que existir na verdade a vontade de ousar a nível de storytelling, né? Porque se for realmente permanecer a mesma coisa, não tem como ir além. Exato. Vai levar o seu filho pro parquinho pra ele conhecer todo mundo? Solta a criança, não deixa a criança sentada no teu banco olhando os outros. Que beleza, a gente já elogiou e deselogiou e criticou loucamente aqui a Fórmula Marvel de todas as maneiras. E a gente sempre fala que existe um motivo pelo qual o MCU funciona tanto assim e funcionou por tantos anos. É por causa da fórmula. Mas... tem uma hora que dá realmente uma frustrada quando você pensa tudo que poderia ser feito até um pouco dentro dessa fórmula também, sabe? Porque é você mexer emocionalmente com a audiência. É você construir os seus personagens de um jeito a mudar a maneira como as pessoas enxergam o mundo. Gente... criar riscos.
A Marvel já fez isso tantas vezes, gente. A Marvel já fez isso tantas vezes. É como se eles tivessem só, sei lá, alcançado um patamar tão grande de sucesso que agora o medo de errar é grande demais pra eles ousarem de novo. Tem um problema de que o multiverso, no universo de super-heróis, especificamente na Marvel, ele vira uma fuga narrativa, sabe? Porque acaba colocando com que as coisas não tivessem consequências, né? Ah, não, mas interferiu naquele multiverso, tipo, vamos matar lá o Reed Richards, o Quarteto Fantástico. Foda-se, não é no nosso multiverso, não é no nosso universo aqui. Porque não é no principal. Então não importa. E aí vira assim, então não tem consequência nada, entendeu? Você acabou de assistir um pedaço do Rapadura Cast, você nunca ouviu o Rapadura Cast? Quer ouvir mais sobre o que você acabou de assistir? Tem aqui link na descrição para você ouvir o podcast completo, podcast em áudio, aquela coisa maravilhosa. Aqui é um pedaço em vídeo, mas o nosso podcast, o Rapadura Cast, é em áudio. Tá o link na descrição. Escuta lá, que tá bacana demais.